Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Bom, estamos então começando este bloco de discussões a respeito do automobilismo, sempre colocando a dose certa nas nossas falas, nos nossos diálogos. E aqui, a dose certa agora vai ser para a Fórmula 1. Mas a Fabrícia Bianchini, que se intitulou Fabrícia Busch Diogoli Bianchini. Eu não sabia que ela tinha esse Busch no nome. Eu não sabia que ela tinha. Enfim. Eu não sabia também que ela tinha. Mas ela colocou esse nome. Ela mandou o seguinte: chega de férias. Já estou com saudades do programa de enviar perguntas para vocês. E ela já foi direto na carne. E aí, Bárbara Franzin, você vai estar no centro da conversa. Em um dos primeiros programas do Café que eu interagi, falávamos das mulheres no automobilismo. Alguns anos depois, a polêmica continua. Como vocês receberam as declarações de Carmen Jordá? Discordam? Um abraço a todos. E aí eu vou só mencionar para Babi já dá a opinião. Esforço físico impede sucesso de mulheres, diz Carmen Jordá, que testou na Fórmula E. Ela testou na Fórmula E e já testou na Fórmula 1. Bom, Bárbara Franzinha, com você. Acho que Semana Internacional da Mulher, melhor você do que todos nós para comentar. Se ela não comentar isso primeiro, eu vou embora. Eu levanto e saio da mesa. Até por isso que eu falei que o último assunto ela ia ser fundamental quando eu chamei Diogo Gomes naquela hora. Sem dúvida. Então, eu agradeço o espaço, né? Porque acho que tem alguns assuntos aqui que a gente precisa quebrar barreiras ainda quando se fala de automobilismo. É muito difícil comentar sobre automobilismo sendo mulher, assim, já sofri diversos tipos de preconceito, então cada vez que eu vejo a Carmen Jordá falar alguma coisa, eu vejo que ela acaba mais prejudicando do que ajudando. Não quero julgar resultados que ela teve na carreira, o que ela ganha com esse papel, se ela, enfim, sabe, julgar a pessoa. Eu acho que se a gente tem mulheres ali que estão fazendo alguma coisa para abrir espaço para outras, é ótimo. Só que não é a primeira vez que ela acaba um pouco se enrolando no que ela fala. Você falar, por exemplo, para homens que são 99% no esporte, que talvez eles devessem seguir um caminho A ao invés do B, não vai ofender tanto, porque tem muito homem, é dominado por homens o esporte. Agora você fala para uma mulher, não, desiste do seu sonho de competir nessa categoria, desiste de ter que enfrentar vários obstáculos para conseguir chegar, porque desde o kart já é uma luta, já é um preconceito, além de todas as questões que a gente sabe que quem é piloto tem que enfrentar de dinheiro, de patrocínio, enfim, sempre tem esse a mais que é difícil, sabe? As meninas começam novas, tem uma pressão psicológica que eu imagino que é horrorosa. Ainda tem que ouvir uma outra mulher falando que talvez é melhor ela ir por um caminho que pode ser mais fácil. Então isso me deixa muito chateada, até não por eu concordar exatamente ou não. Eu queria ver mais mulheres na Fórmula 1. Se a gente ainda não tem isso, é porque tem algum fator que impede. Sabe, não é legal a gente, vamos colocar uma mulher ali só pra ficar em último, só pra ficar 15 segundos de diferença dos outros. Não, a gente quer que o dia que elas chegarem, que elas sejam competitivas, né, de igual para igual, assim, realmente. Não tô ali pra passar vergonha, tô ali pra competir, pra ir pra um pódio, pra ganhar. Então eu entendo que ainda tem muitas coisas, muitas barreiras a serem quebradas, e eu acho que
começa na base, começa no kart. Então, se você escuta uma coisa dessa, já dá um desânimo. Eu desanimaria, por exemplo. Eu acho que jamais teria essa coragem de seguir esse caminho de automobilismo, de ir pra cima, de tentar. E por isso que eu valorizo muito as meninas que a gente tem aí. Bia Figueiredo, que muita gente critica, tá lá na Stock Car só fazendo grid. Mas são 25 anos de carreira que ela vai completar esse ano. Até recebi um comunicado hoje, sabe, passagens por categorias que são super tradicionais. Venceu, né, na Indy Lights, conseguiu vencer. Foi a primeira mulher a conseguir. Então ela conquistou coisas. Simona Silvestro também é outra que estava ali, não estava no último, não estava passando vergonha. Danica também ganhou corrida na Indy, sabe? Então são pilotos que dá pra gente falar que tem propriedade, conseguiram alcançar feitos, e eu tenho certeza que não se pronunciaram porque eu procurei para dar uma olhada, mas eu já vi várias vezes Pipa Man, que todo ano ali tenta correr as 500 milhas, falando que não concorda com o que ela fala. Vários pilotos também debatendo, sabe, rebatendo e falando, não, por que você está falando isso? Até essa declaração da Fórmula E específico, né, eu vi que o Robin Fringes, ele comentou falando, olha, a gente tem vários pilotos talentosos no grid, por que você tá falando isso, sabe? E ele até foi irônico, tipo, ela deve saber melhor, né, já que ela tá comentando. E um comentário que me impressionou, assim, que eu achei interessante, foi do Jenson Button, que ele fala que a Carmen não tá ajudando as mulheres com esse comentário, estou até traduzindo aqui. Então ele fala, conversa com a Danica Patrick sobre ter o físico para dirigir um carro. Ela consegue, assim, ganhar de mim tranquilamente na academia, e ela é muito mais forte do que qualquer piloto do grid de Fórmula 1 agora. Então, essa barreira física não é seu problema, né? Ele termina falando para ela. Então, eu sei que pode limitar, eu sei que é difícil, mas é interessante a gente ver a comunidade comentando esse assunto também. Então, até a gente estava comentando fora do programa, né? E eu reitero, se o Button, que teve ali anos e anos, fala isso, eu acho que ele tem um pouco mais de propriedade que a gente. Então já faz um contraponto para o que ela tá falando, a Jordá, que se colocar a experiência ao lado do Button, não tem quase nada de experiência. Eu acho, por exemplo, que a Suzy Wolff está fazendo um papel muito melhor para ajudar mesmo as meninas a entrarem no automobilismo. Ela aposentou porque ela, enfim, tinha outros objetivos na vida dela, mas em paralelo ela toca uma organização que leva conhecimento sobre corrida para crianças, faz uma série de eventos, enfim, tenta trazer esse contato. Eu acho que é muito mais positivo do que colocar a Carmen Jordan, que para mim toda vez que ela fala alguma coisa, ela acaba gerando polêmica e nunca é por um bom motivo. Então, me estendi um pouquinho aqui, às vezes pode até não fazer tanto sentido, mas para mim o que ela faz acaba sendo um desserviço. Tem muitas outras representantes que fariam melhor e com certeza ajudariam, ao invés de talvez trazer um pouco mais de preconceito, falando que não tem o físico, que não vão conseguir, que tenta outra coisa, sabe? Às vezes você pode não ter um talento para ser o piloto, mas você não pode ser um engenheiro, você não pode ser, ter uma outra função dentro da equipe, que antes só viam as mulheres como assessora de imprensa, cuidava da comida, alguma coisa assim. Hoje em dia não, quantas engenheiras a gente já não vê, até chefes de equipe. Então tem espaço, é só você buscar. Então acho que esse tipo de comentário desencoraja e eu não apoio de maneira nenhuma. Não, eu queria concordo só colocar. muito... Deixa eu colocar só a minha opinião, ô Diogo, que em alguns momentos eu já expressei isso a respeito sobre preconceito no esporte e tudo mais. E algo que me irrita profundamente é que, por exemplo, no caso do Lewis Hamilton, que é negro, todo mundo sabe, todo mundo vê ele competindo, vencendo, ganhando, mas muitas das questões da vida pessoal dele são mencionadas, questionadas e faladas, muitas vezes porque ele é negro. E isso acontece, isso me incomoda, porque eu também sou negro. Não sei se as pessoas tenham dúvida quando olham para a minha cor da pele, mas eu sou negro, tá? E eu falo isso. E eu acho que tem que, às vezes, deixar claro para algumas pessoas, porque não entendem isso. E colocam assim, mas o que ele tá falando, ele tá fazendo de coitado, porque ele... Não, gente, é pelo contrário. Acho que ele é um exemplo que pode e que deve ser seguido, mostrando que
Sim, é possível para todos. É um lance que está muito em voga, que é questão, sabe, de se colocar no lugar dos outros e ter empatia, e entender a situação. Tudo bem que eu posso questionar, uma Bia Figueiredo, porque ela não está andando tão bem, uma Suzy Wolff, porque ela nunca fez nada no automobilismo geral, mas definitivamente não questionar o posicionamento da mulher para competir dentro do automobilismo. Até posso, desde que seja muito bem embasado e colocado de forma que não pareça simplesmente, como fez a Jordá, apenas uma opinião vazia, uma opinião em que a pessoa se baseia em algo comum, porque aí é preconceito. A palavra preconceito, e até já vou passar para o Diogo Gomes para ele também comentar, se você pega a etimologia dela, né, é o conceito que vem antes, que vem formado de raiz, é o conceito que vem estabelecido de opinião já formada por algo que às vezes não existe. Se porventura, em algum momento, se chegar à conclusão, mas não chegou a conclusão nenhuma, não tem conclusão, e nós estamos vendo, e a Babi falou de tantos e tantos exemplos que estão ocorrendo nesse sentido. Assim como também coloca a questão do Hamilton ser um piloto negro e competindo na Fórmula 1 e conseguindo o sucesso que está conseguindo. Não tivemos recentemente um filme, Pantera Negra, com N negros no elenco e que chamou a atenção para a cultura negra da África de uma maneira que criou uma empatia com isso? Então por que não podemos fazer isso no automobilismo, principalmente para a questão da mulher, que eu acho que é até mais importante do que o negro em si. E olha que a participação do negro em si no automobilismo é mínima, mas da mulher é ainda pior, porque rola uma questão ainda de machismo e tudo mais. É isso que a gente tem que tratar. Então, na minha opinião, o que a Babi está falando é óbvio que algumas pessoas podem entender mal, enxergar outras questões, falar que até a Câmara Jordá está certo, mas se ponha e tente, pelo menos na questão do sentimento e da questão da empatia, o quão importante é ter uma mulher sim à frente de buscar um sonho de guiar um Fórmula 1. É isso que talvez a Jordá não percebeu quando falou o que falou. Eu acho que a gente está desvirtuando muita coisa. Muita coisa mesmo. A intenção das mulheres de estar lá é uma atitude incrível e tem que ser apoiada e tem que se criar, como é que eu ia chamar, projetos ou, enfim, intenções. A Suzy Wolff foi uma piloto extremamente limitada, mas ela faz, como a Bárbara destacou, um trabalho interessante com pilotos mais jovens para trazer elas, enfim. Tudo isso aí tem que ser feito, é interessante que tudo isso aumente a cada ano, porque só assim vai se criar, você vai encontrar mulheres na Fórmula 1 capacitadas, mulheres de fato de qualidade, que podem estar lá disputando, podem estar lá brigando, enfim, eu falei Fórmula 1, mas qualquer categoria, você até tem outras categorias, eu sempre cito a Christina Nielsen, que é a atual bicampeã do IMSA na GTD, que é assim, incrível, de uma qualidade incrível. O que eu acho que a Carmen Jordá, nesse lance de hoje especificamente, ela tá recebendo muito murro de graça, como a gente usa a expressão aqui no Nordeste. A frase todo mundo dela recebe muito de graça, Diogo. Desculpa, mas assim, pergunta pra Babi quantas vezes ela já ouviu alguém igual você, homem, e desculpa, Babi, se eu tô me intrometendo e falando isso na sua frente, mas pergunta pra ela quantas vezes ela já ouviu que foi de graça, não foi isso que ela quis falar, que não foi, sabe? Assim, a gente passa a mão demais. Não, mas você de novo tá desvirtuando o que eu tô tentando falar. Eu não discordo com nada disso, não. Eu sei, eu inclusive elogio a Bárbara com guerreira, ela está há tanto tempo nisso. Ela fez um tweet bem sincero esses dias, quase como desabafo. Tipo assim, cara, como é difícil estar há tanto tempo nisso.
como eu não vou usar a expressão, mas como é complicado. Eu concordo. A minha questão não é essa. A questão é que eu não discordo em 100% do que a Jordá disse nesse ponto de hoje. E eu não acho que é o seu caso, que eu sei que você tem uma inteligência, mas eu acho que tem uma quantidade de pessoas inacreditável dando um chute nela, assim, de uma maneira quase que desnecessária em certo ponto. O que eu quero dizer é, a frase dela eu acho, aí abrindo parênteses, eu acho que nós mulheres podemos jogar bem em qualquer esporte, qualquer categoria, mas quando se fala em Fórmula 2 e Fórmula 1, existe uma limitação que é a parte física. Essa é a opinião dela sobre a parte física. Ela testou um Fórmula E e ela testou um Fórmula 1. E perguntaram para ela se o Fórmula E seria mais fácil. A opinião dela foi, eu vou até ler, igual a matéria que está na ESPN, que foi retweetada por todos, a resposta dela abre parênteses, eu acho que sim. É um carro menos físico do que o da Fórmula 1, muito por conta da direção hidráulica. Não cabe a mim decidir o que é bom ou não para mulheres no esporte. Mas, na minha experiência, incluindo kart, Fórmula 3 e GTs, acho que somos capazes de bons resultados em todos esses campeonatos. Mas, na Fórmula 1 e na Fórmula 2, creio que existe uma grande barreira da questão física. De novo, concordo com tudo isso que foi falado. De maneira. Não se briga contra essa questão, não se briga contra essas mulheres que são guerreiras que estão brigando aí. Acabei de dar o exemplo da Bárbara. Mas eu acho que o que ela falou, ela tem uma opinião de que a questão física limita alguns pontos com relação à Fórmula 1, por exemplo. Então a Fórmula E seria uma categoria mais acessível. E essa mensagem foi passada como uma espécie de, olha, mulheres, não vão para a Fórmula 1, vão para a Fórmula E, porque vocês não são boas o suficiente para ir para a Fórmula 1. E eu não acho que foi isso que ela quis falar, assim, minha interpretação, claro que tem diferente. Eu não acho que foi isso que ela quer passar. Agora, isso cria-se um grande burburinho, com razão, aí eu fiz o advogado do diabo, eu tenho que pular para o outro lado nesse caso, cria-se o burburinho com razão, porque a Carmen Jordá não é um piloto, é um modelo. Ela é a piloto que entrava no grid da GP3 com o carro da Trident, a mesma equipe que o Luca Ghiotto brigava por título, e ficava 7 décimos um segundo atrás do penúltimo colocado. Tinha que ter permissão da FIA para poder entrar nos 107% e entrar lá para correr no domingo. Então, assim, eu concordo que ela não é a pessoa ideal para isso. Eu concordo que é mais modelo do que piloto. Eu concordo que a FIA não deveria, de maneira alguma, ter colocado ela como embaixadora do esporte feminino. Cara, me fugiu o nome dela agora. Eu não deveria, porque eu adoro essa mulher, que é uma alemã que já ganhou diversos rallies no Mundial de Rally, piloto de fábrica da Audi durante muito tempo. Caramba, pega uma pessoa dessa, sabe? Pega alguém forte, alguém com nome. Mas não, você pegou exatamente a Carmen Jordá. E aí eu vi diversas críticas, até de pilotos da Silvestre. Eu não sei se a Silvestre falou, mas a Pippa Mann, que até a Bárbara citou, foi bem vocal. A Catherine Legg também. Eu concordo com elas nesse sentido. É a Michelle Moulton que você está me referindo? Exatamente, obrigado. Por aí. A gente chama Michelle, mas enfim, é coisa de pronúncia. E assim, cara, ela não é a pessoa certa pra isso. Mas como ela criou um histórico negativo, e eu concordo que ela criou, aí, quando veio uma oportunidade como essa, aí o murro veio muito facilmente. E eu tenho certeza que a quantidade de pessoas que leram o título da matéria, que foi vendida como Carmen Jordá dizem que mulheres são limitadas e não podem alcançar a Fórmula 1, que não foi isso que ela quis dizer, ou pelo menos não foi isso que eu interpretei que ela disse, então assim, ela realmente tem um histórico, ela não é a pessoa para estar falando sobre isso. Nem é a pessoa que a FIA tem que estar pegando para falar sobre isso. Tem uma série de outros pilotos aí bem mais capacitadas. Mas não é porque eu não concordo com a pessoa, eu acho que ela não deveria estar ali, que eu vou criticar em tudo que ela faz, porque nesse caso, eu particularmente não interpretei que ela quis dizer que mulheres são limitadas e não podem jogar Fórmula 1. Eu não interpretei assim. Thiago Raposo, Fábio Campos, quero mencionar alguma coisa? Raposo caladinho, por favor. Eu comentei mais ou menos isso que o Diogo falou, né? Fora do ar, antes a gente começar a gravação. O Diogo nem estava aqui com a gente ainda. Eu acho que nem o Fábio Campos estava, a gente estava esperando o Campos solucionar o problema dele de microfone. Eu acho que é uma discussão muito ampla. Eu também não concordo com as agressões gratuitas que a Carmen Jordá está recebendo. Eu acho que é muito por aí. O que ela diz, ela nem se lê muito o que ela diz. Já tem uma quantidade de pilotos aí que estão susceptíveis a bater nela, porque ela chegou em alguns lugares
E julgam que chegou lá por ser bonita e por ser mulher, quando ela foi anunciada como piloto de teste da Renault, né? Eu vi um monte de piloto chorando no Twitter e tudo mais. Então já existe uma predisposição a discordar de tudo que ela fala. E eu acho que, sabe, essa aqui é uma questão que, de repente, o Fábio Campos gosta da grande frase, né? Isso dá um outro programa. Eu acho que dá uma série de programas isso aqui, se a gente for discutir por que as mulheres não chegaram até lá. Será que é só questão de preconceito? Será que é só questão de oportunidade? Será que não existe mesmo uma relação física? Pegar exemplos de quem conseguiu alguma coisa parecida e tal. Pegar a Danica Patrick, que está há 4, 5 anos, 6 na NASCAR, não fazendo nada. E entra um Aric Almirola e começa a cravar top 10 com o carro número 10 da Stuart Haas Racing. Sabe, existe uma série... porque ele é homem, né? Não sei. Eu tô falando que existe uma série... Você tá levando pra um outro lado, né? Não é questão dele ser homem. Você tá predisposto a julgar que a gente tá sendo preconceituoso. É questão de... Mas de você qualidade. acabou de dizer, eu acho que ela... Você acabou de dizer isso. Falou assim, um homem, no fundo foi. Um homem entrou no lugar dela e foi melhor. Sim. Tá sendo melhor. E a gente precisa discutir o porquê. Só que aí... E aí eu falei, não, a gente precisa discutir mas porquê. aí... Desculpa, deixa eu terminar. Mas aí você por deixou exemplo, esqueceu de falar... Você vai deixar eu terminar também? Deixa eu falar essa parte. Só pra completar. Só você que pode cortar, então. Esqueceu, então vai lá, corta lá. Esqueceu de falar que a Stuart Haas Racing ganhou 2 provas em 3 da temporada. É o melhor carro da temporada. Tem isso também. O Harvick foi campeão anos atrás. E ela continuou não andando. Eu acho que é importante. Eu acho que é importante. Não, eu acho que é importante mencionar isso pra gente poder falar. Senão vai falar assim que é só trocou porque... é o Aric Almirola em vez da Danica. Não, tanto é que em 2014 o Harvick foi campeão, ela já tava lá e não entregou. Não é questão de a mulher Danica Patrick. Eu confesso que eu não sei se fala piloto ou pilota, perdoe-me, um erro português meu. Mas o piloto Danica Patrick não entrega aquela qualidade para aquele momento. Talvez num outro carro, numa outra equipe, talvez. Eu não julgo se ela é mulher ou não, se é homem, se é homossexual, o que seja. A performance ali, sabe, se ele é redneck, se ele é europeu, o que seja. Naquele momento ela não entregou. E quando a gente teve uma substituição de posição, sabe, é igual quando você tirou o Newman. Você trocou o Newman de posição da Stuart Haas ele foi pra RCR, se eu não me engano, e aí entrou acho que o Harvick no lugar dele, alguma coisa do tipo. Você teve um boom de performance incrível no carro. O Newman é gordo e o Harvick é magro. Não, porque é quantidade de piloto. O Harvick é muito mais piloto que o Newman, apesar de o Newman também ser grande piloto. Eu acho que ela chegou a um ponto que ela não estava entregando mais, por isso que acabou saindo, sabe? É essa análise. Eu acho que... assim, me incomodou um pouco quando falou assim, o Aric Almirola no lugar da Danica, sendo que a Stuart Haas deu um salto. Não é só o Harvick ganhando prova, mas o Kurt Busch, que era o piloto, vamos dizer, semi-aposentado, disputando primeiras posições. Então, assim, há um contexto também, né? O Aric Almirola tá numa equipe que relativamente tá boa desse ano. Pode ser isso, é só isso que eu quero colocar. Eu não tô nem pedindo do Raposo falar, eu só queria que não ficasse a impressão de, é o Aric Almirola por ser homem, porque não é. Tem a questão da equipe aí. Só isso. E tem questão de ele ser um piloto melhor que a piloto Danica Patrick também. Pode ser. A avaliação, nesse caso, para mim, independente de gênero, aí se faz presente. Ok. Não pontuem apenas que é só porque a Danica Patrick saiu e entrou o Aric Almirola por um ser homem e outro ser mulher, porque também não quero deixar, eu realmente não quero deixar essa impressão, não sei se é o meu ponto de vista, tá, Raposo? Somente se você tem um pensamento diferente nesse sentido, mas é o meu ponto de vista, por isso. Não, uma dica aí, assim, bem complemento ao que a Bárbara falou. Eu até citei já, Cristina Nielsen. Procurem. Se você, menina, ficou, poxa, olha o que a Carmen Jodá falou, isso me desanimou, procurem Cristina Nielsen. Você vai ter um exemplo brilhante de uma dinamarquesa que teve série de preconceitos, que ela já tem, eu não vou lembrar o link, mas tem uma história, assim, de ela, sei lá, chegar no top 5 andando de kart e simplesmente desconsiderarem o resultado dela porque ela era mulher. E, sabe, os 6 colocados viram quinto colocado e esqueceram ela. Porque ela é a única mulher do grid, chegando no top 5 brigando com os caras lá em cima. Hoje ela é bicampeã do IMSA, do Endurance americano, ganhando um GTD, ganhando
super Ferrari, até foi contratada por uma equipe semi de fábrica da Ford recentemente. Então, assim, ela pegou tudo quanto é dificuldade aí, soube lidar com as limitações dela, soube trabalhar em cima dessas limitações, e como qualquer piloto, homem, homossexual, negro, branco, que seja, e sabe, faz um trabalho incrível. E essa tinha que ser uma embaixadora para as mulheres e tudo mais, sabe? Porque assim, ela sofreu com tudo isso, ela botou a cara a tapa, falou, não, eu sou mulher, eu gosto, eu sou boa o suficiente, melhor que esses caras, eu vou para cima, e saiu brigando, saiu correndo atrás e conseguiu. E é uma campeã. Hoje, assim, as equipes da GTD brigam para conseguir ter ela na equipe. E, assim, é um exemplo perfeito, entendeu? Foca nos bons, esquece a Carmen Jordá, deixa ela modelando lá. Fábio Campos, tem alguma coisa a mencionar? O Raposo não terminou. Você que também tá quietinho. Raposo não terminou. Raposo tem que terminar. Não, eu não quero Ele não quer falar? Não quero mais opinar, porque o âncora está predisposto a julgar que é preconceituoso tudo que vai contra o que ele acredita. Pode ir, Fábio Campos. Ele que falou isso, tá, gente? Desculpa, mas isso aí já baixou o nível. Vamos lá, eu vou abordar um pouco nisso aí que vocês dois acabaram de cutucar. Engraçado que eu não sabia, viu, ouvinte? O programa está sendo divulgado na ordem que ele foi feito, tá? Eu abri os Boas-Vindas de 2018 falando justamente dessa questão do diálogo, né? Que é complexa. E tá complexa. E às vezes é bom que seja complexa. Vamos ver se a gente consegue chegar a algum lugar. Estamos chegando, eu acho, até, inclusive. A questão para mim, como tudo no automobilismo que eu comento, por isso que naquela hora do bloco, nesse bloco, enfim, eu falei que é uma questão do Halo, é muito pessoal minha, porque eu não gosto de falar coisas pessoais minhas, só visões pessoais minhas. Eu gosto de falar fatos, eu gosto de analisar fatos, às vezes até concordando ou não, mas trabalhar em cima de fatos, dando informações que são corretas. No caso por isso que eu reforcei no caso do Halo, que era uma coisa muito pessoal, não ver o piloto. O fato nessa questão toda, eu até coloquei isso no Twitter hoje, e eu pensei 2, 3 vezes antes de twittar sobre o tema, porque, por exemplo, a gente teve nessas férias nossas a abolição abolição não é a palavra certa, né? Porque não é libertação, é o abolimento, sei lá, acabou a questão das Grid Girls. E eu acompanhei toda a questão, né, no Twitter quando aconteceu. Foi uma semana que só se falava nisso. Bárbara sabe muito bem disso, Rosa também, Diogo também. Só se falou nisso durante uma semana. Mas de uma maneira tal que eu falei, eu não vou nem entrar. Eu não vou entrar, porque é impossível. É impossível discutir uma coisa que está sendo levada tão como tudo é feito no Brasil hoje, né? É nós contra eles. É a minha bandeira contra a deles. Sem diálogo. Eu não vi uma discussão. Tudo bem, eu estou no lugar errado, que é o Twitter, que não é um lugar próprio para isso. Eu entendo que eu sou o estranho no ninho. Mas eu esperava ver uma discussão mais válida quando as Girls saíram no sentido de empregos, no sentido do que elas acham, no sentido de que elas já passaram algum problema, no sentido de que se elas, né, o que era profissionalmente para cada uma delas. Não houve essa discussão. Houve a questão machismo contra feminismo, que é válido em muitas coisas, muitas outras coisas, mas às vezes eu acho que extrapola. Como corre-se o risco de se extrapolar nessa discussão, porque eu vi hoje muita gente chamando, tá vendo, esse machismo. Não, machismo, uma mulher falou, uma mulher deu uma opinião, que é concordável ou discordável, e veio o, digamos, feminismo cego. Eu costumo dizer do feminismo o seguinte: tem lugares e situações no mundo em que ele é fundamental. Você pega o Irã, por exemplo, ele é fundamental. Tem lugares em que ele é necessário, como nos Estados Unidos hoje em dia. Tem lugares em que ele exagera. Tem hora em que até mesmo quem defende essa bandeira, às vezes fica um pouco cego, como eu acho que entra muito nesse caso. Há situações e situações. Então, hoje mesmo eu vi a repercussão, e aí eu fui twittar a respeito e pensei 3 vezes. Mas tuitei. E eu dou uma sorte tremenda, porque eu tenho pouquíssimos seguidores, mas são, eu acho sensacionais, porque nunca passei por nenhum idiota cruzou a minha timeline, embora eu acho que seja inevitável, uma hora vai acontecer. Todos que eu sigo e me seguem, quando participam ali, é sempre, não, mas tem esse argumento, mas tem aquele. Então eu dei sorte. Embora eu não tenha lido ainda tudo que veio do que eu postei, pode ser que eu esteja quebrando a cara, que eu vá abrir a internet e vá ler um monte de xingamento a meu respeito. Porque o que eu tô querendo dizer? Eu acho um risco muito grande a ideologização
das coisas. É uma palavra dificílima, até tive que escrever aqui. Né? Você carregar toda essa bandeira por causa de ideologia é perigoso. Eu gosto de me ater aos fatos. Eu gosto de trabalhar o que precisa ser feito, o que acontece e o que não acontece. No caso da Carmen Jornal, todo mundo metralhou, e eu concordo com o Diogo, eu acho, é uma opinião dela. Discorde da pessoa. Por isso que é tão difícil discordar hoje em dia, porque não faz mal, no Brasil hoje em dia não existe mais discordância. É os vermelhos contra os azuis, são os petralhas contra os coxinhas. Essa idiotice que é a falta do diálogo que virou o Brasil hoje. São dois lados, não existe conversa. Não, mas esse aqui errou, não, esse aqui não. Esse aqui é meu presidente, ele é presumidamente inocente, ou não, esse aqui não é, ele já é culpado. Não existe diálogo. Não existe diálogo. Por isso que essas discussões, eu acho que o café pode ser um espacinho pequenininho para se quebrar isso. Porque as repercussões das declarações da Carmen Jornal são enormes. Mas e o trabalho que ela está fazendo? Por que não se questiona o trabalho? Escuta aqui, Carmen Jornal, tá certo, tá bom, você acha que a Fórmula E é melhor, mas o que você está fazendo então para levar a mulher para a Fórmula E? Qual é o projeto que você está encampando para fazer com que a mulher tenha chance na base? Que é onde ela precisa ter a chance. Não existe. A Bárbara tocou num ponto que eu concordo muito. Não existe essa aqui. E tem gente que defende cota para mulher. Não, porque tem condição, tem que colocar. É um absurdo falar que não pode. Vai colocar quem? Vai colocar quem? Se colocar uma mulher para fazer número, o dano vai ser muito maior. Muito maior. Se colocar uma mulher que faça o que fez o Luca Badoer em 2009, vai ser difícil ter outra. Até uma que merecer vai sofrer. Até uma que merecer vai sofrer. Pode ser feito por cota. Não pode. Não pode. Desculpa quem discorda. Não pode ser feito por cota. Fórmula 1 é o topo do esporte. Fórmula 1 não pode ter cota para mulher, como não pode ter cota para negro, como não pode ter cota para rico, como não pode ter cota para país, de onde nasceu. Hoje ela tem cota para rico. Ela tem cota para rico. É um problema grave, é um problema sério. Não pode. Não pode ter. É preciso fazer com que a mulher tenha oportunidade. Como que você faz? Eu sou sempre um cara que defendo qualidade em cima de quantidade. Fala essa palavrinha qualidade aqui há anos. Nesse caso eu inverto a ordem. Está na hora de quantidade. Trabalhar, atrair o máximo de mulher possível para a base. Para daí da quantidade você puxar a qualidade. Para você pescar a qualidade. Se a gente tem um deserto de qualidade nas categorias de base de homens, você imagina de mulheres. Né? Não é questão de só não tem mulheres que pilotam bem. Tem uma série de homens que pilotam muito mal. Talentos nas divisões de base hoje estão raros. Estão poucos. Então, como que você resolve isso? Trabalhando a base. Né? Faça com que mulheres se envolvam com kart. Tem que começar lá. E aí você vai ter um monte de mulher. Se for preciso fazer um campeonato só de mulher, que faça. Eu não sou contra. Para se tirar, para depois misturar. Não quer dizer que vai segregar para sempre. Faz um campeonato ali, pesca uma, duas, mistura, traz, sobe para Fórmula 3, sobe para não sei onde. Trabalha. Isso é que eu acho que falta, por exemplo, olhar para Carmen Jornal e falar assim, Carmen Jornal, qual o trabalho que você está fazendo? Eu achava que só o Jean Todt era rainha da Inglaterra, mas eu já vi que entrar para a FIA significa ser rainha da Inglaterra. É só entrar para a FIA que você não precisa mostrar. Você não precisa mostrar planilha, você não precisa mostrar resultado nenhum. O Jean Todt, ele é a rainha da Inglaterra. Se ele não for na FIA um ano inteiro, ninguém vai questionar. Cadê o Jean Todt? Ninguém vai questionar. Parece que ela sofre do mesmo mal, ou mesmo bem. Né? Então, as declarações dela estão muito explosivas para algumas pessoas. E cadê o questionamento do trabalho? O que está sendo feito? Essa é a pergunta que deve se fazer. E se não se concorda com ela, não é a questão do que ela fez ou não fez que vai pesar. Eu vi uma série de pessoas destruindo o Jolyon Palmer porque ele falou que o Halo é ruim. Halo, seja. Ele falou que o Halo não é necessário. Não, mas esse cara não guiou nada. Ou seja, isso é um pouco de ideologização da coisa. Porque muita gente que pilotou pouco é ótimo comentarista. E muita gente que pilotou demais nem se arrisca. Então essa mistura de não olhar, de às vezes carimbar, é ruim, não pode falar. É loura, não pode falar. É não sei o que, não pode falar. Esse aqui não deu certo na Fórmula 1, não pode falar. Pode se for um bom comentarista. Pode, às vezes o cara tem... Eu já elogiei o Palmer aqui, em algum comentário de uma prova da GP2, que ele foi brilhante. Brilhante, ele ainda não tinha chegado à Fórmula 1. Alguém aqui há de se lembrar disso. Não sei quem de vocês, por favor. Alguém há de se lembrar, foi no Grande Prêmio da Hungria, que eu falei... quer dizer, Hungria. É a briga dele com... O cara criticou a direção de prova, que é uma coisa raríssima dessas televisões institucionais fazerem, né? Que é o GP2, GP3, o World Series. É tudo assim. A narração, ela é comprada. Ela é oficial, melhor dizendo. Então, não existe crítica.
Não. Criticar por quê? Que isso? O narrador é pago pela instituição. Então, ai dele de criticar. O que é o jornalismo morrendo. E o Palmer, mesmo nessa situação, criticou a direção de prova. Falou, é um absurdo punir. Roda com roda, que faz parte do automobilismo. Como é que punem isso? Excelente comentarista. Para mim, pavimentou o caminho ali para ser um ótimo comentarista. Não deu certo na Fórmula 1, não deu. Paciência. Entendeu? Não tenha realmente qualidade para isso. Não quer dizer que não vai ser um bom comentarista. Então, para encerrar, eu gostaria só de dizer isso. Será que a Carmen Jordan está errada? Será que alguém parou para pensar que ela está errada? Tá bom, a Fórmula E é mais fácil do que a Fórmula 1. E se alguém seguir o conselho dela? Já pensaram que se uma mulher seguir o conselho dela, falar, quer saber, eu vou conseguir o conselho dessa loura e vou para a Fórmula 1, e vou para a Fórmula E. E uma mulher vinga na Fórmula E. Estoura, arrebenta, consegue, mostra. Vocês acham que a Fórmula 1 vai se coçar? É evidente que a Fórmula 1 vai querer na hora. E as mulheres, concordo com a Bárbara, é um universo hostil, nas categorias de base sofrem, tem piloto que faz sacanagem, que não aceita, que faz piada. Mas na hora que a mulher brilhar, ela vai ter um potencial de marketing muito maior do que qualquer homem. Muito maior. Aí o jogo vai virar. Ela vai virar um ativo financeiro muito forte. Então, é preciso dar chance. É preciso ter trabalho para que elas cheguem. Porque hoje em dia, desculpem, gente, mas não tem. Não tem. Eu não concordo. Se alguém disser para mim que tem, eu vou discordar, mas alguém pode levantar o nome aí. Vai colocar quem na Fórmula 1 hoje? Não existe uma mulher hoje com qualidade no automobilismo para guiar a Fórmula 1. Significa que nunca vão ter? Não. É preciso. Eu falo sobre as mulheres a mesma coisa que eu falo do Kubica. Me prova que ele tem condição. Ninguém me provou ainda. Dar 3 testes pro Kubica, 3 em 20 finais de semana, é dizer, meu amigo, guie o quanto menos você puder. Vamos colocar esse cara aqui o máximo que a gente tire de dinheiro sem prejudicar o nosso trabalho. Porque se apostassem mesmo no Kubica, né, ele teria corrido no WEC o ano passado, quando ele assinou o contrato, ele teria sido aproveitado pela Renault, ele teria sido considerado. Então eu gostaria que me provassem sobre o Kubica. Eu torço demais para estar errado. Porque seria maravilhoso ver o Kubica voltar. Como seria maravilhoso ver uma mulher ganhar uma corrida de Fórmula 1. Será que alguém, vou terminar com essa pergunta, existe alguém no mundo que seja contra uma mulher correr de Fórmula 1 e ganhar uma corrida? Que se incomode com isso? Eu não consigo entender que haja. Não é possível que haja alguém que não torça ver isso um dia. Só que não é o meu lado pessoal. Eu preciso falar com o meu lado jornalista. E o meu lado jornalismo não vê isso acontecendo a curto prazo. Só isso. É isso. Muito bem explicado, Fábio Campos. Sua opinião tá mais do que embasada. Foi claro aí. Não pode dizer que você não explicou bem. Não, mas só complementando a parte que ele falou da base, hoje nós temos, vocês vão ter que me ajudar a lembrar o nome dela, é a equatoriana, me fugiu. Não, a colombiana, a Calderon? Colombiana, isso. Obrigado. A Calderon. Eu fiquei na sofre, né? Sofre na GP3 muito, limitada. Né? Ela é bem limitada, O início tá mais foi muito perto bom. hoje, né, o jogo, na escada. É que tá mais perto pela escada. Né, pela escada, mas não das que surgiu por último, não é a que tem mais qualidade, não. A Betk Visser, eu até me admirou bastante o início, mas depois ela perdeu um pouco, eu acho até que parou de correr. A Red Bull excluiu ela do plano, né? E para Red Bull, que sabe fazer marketing, e para excluir uma mulher do plano, eu acredito que não seja sacanagem. A maior pancada veio recentemente, eu não sei se vocês conhecem, já ouviram falar da Marta Garcia, é uma espanhola novinha, de 17 anos mais ou menos. Ela andou muito no kart, os resultados do kart dela eram muito bons, ela fez Fórmula 4 espanhola, também andou bem, entrou no grupo da Renault, de jovens pilotos da Renault, mas aí teve um ano bem decepcionante, agora em 2017 ela acabou sendo retirada e a última vez que eu li, ela tá com certas dúvidas sobre a continuidade ou não na carreira. E foi, dessas últimas aí, foi uma que eu olhei assim e falou, pô, acho que tem alguma coisa aqui. Claro que precisa chegar nas categorias maiores pra gente ter alguma ideia, mas eu falei, poxa, acho que tem alguma coisa aqui. Mas eu tô citando alguns nomes assim só pro ouvinte saber se ele quiser procurar, enfim, pesquisar e tal. Eu tô tentando achar aqui, nesse momento, uma que corre na Fórmula 4 alemã, que até tem resultados interessantes, mas eu confesso que eu não consegui. Se puderem me ajudar aí, pode procurar para Fórmula 4 alemã. Mas esses resultados interessantes, eles até existem nas categorias pequenas, Diogo. Exato. Bárbara, até queria falar isso com a Bárbara. Se uma pessoa que vocês já entrevistaram aqui, que eu queria entrevistar, porque se eu for entrevistar ela um dia, eu vou falar isso para ela, que é a Bia Figueiredo. A Bia Figueiredo você tem razão, ela merece o respeito,
Mas ela é uma das maiores decepções que eu tenho no automobilismo. Porque a Bia Figueiredo, na Fórmula Renault, não sei se vocês se lembram, se vocês Arrebentava. Arrebentava. Eu me lembro de uma prova em Brasília, quando ainda existia Brasília. E pior, ainda existia o circuito misto de Brasília. Não é só aquele remedo lá de anel externo, não. Era aquele circuito misto de Brasília. Eu me lembro de uma prova da Fórmula Renault lá, que essa menina, ela deu X, ela passou, ela atacou. Se a gente tivesse tendo essa mesma discussão que a gente está tendo hoje, 12, 13 anos atrás, eu estaria falando, não, mas peraí, vem uma aí, vamos olhar, que essa vem. E não veio. Então, é por isso que eu falo, eu acho que a gente deve parar, quem sou eu para falar, vamos fazer isso ou aquilo. Eu acho que seria muito melhor parar com esse negócio, tem condição, tem, ela falou errado, a Fórmula 1 é muito machista. Eu não estou nem dizendo que não é, não. Mas é o trabalho. Cadê a hora da imprensa apontar a lente pro trabalho? Cadê a base? O que está sendo feito? O Carmen Jordão, o Jorge Antodi? O Jorge Antodi tem que responder também. O que está sendo feito? Qual é a sua intenção em criar essa comissão? É botar ali uma pessoa para dar declarações bacaninhas? Ou ela vai trabalhar mesmo? Ela tem qualificação para tocar um projeto? Então, é essa discussão que eu acho que foge. Tem que ter trabalho. Só que o automobilismo hoje, gente, ele vive uma deficiência que independe do sexo, que é uma base muito fraca. É uma base que custa muito dinheiro, é uma base que afunila e não chega porque a Fórmula 1 só tem 20 cadeiras. A Fórmula 1 não pode ter 20 cadeiras nunca, em tempo algum, em época nenhuma. A Fórmula 1 precisa absorver as escadas que a ela levam. E a gente não tem. Então, se até homens sofrem essas dificuldades, as mulheres que são discriminadas assim na base, eu acho que é principalmente até por pilotos. Talvez a Bia Figueiredo já tenha tocado nesse assunto, alguns de vocês até já tenham ouvido ela falar, se é que não falou isso aqui. Piloto que faz piadinha, que não aceita, que acha que tomar ultrapassagem de mulher o faz menor do que então, é muito mais do que a torcida, do que os malandros, do que não sei o quê. É interno, é muito lá de dentro. E para isso mudar, tem que ter um projeto. Se não tiver projeto, infelizmente, eu acho que vai aparecer ninguém. Se todas as atenções aí fossem levadas pro lado da FIA, sabe, de chamar e falar, vem cá, por que não tem essa atenção, esse projeto, esse programa? A gente falou aqui, até a Bárbara citou a questão da Suzy Wolff, é uma atitude da Suzy Wolff. E por que a entidade em si não está criando alguma coisa nisso? Acho que a gente poderia focar muito de tudo isso, até de opiniões diversas que tem, em cima de questionar mesmo, por que não? Sim. Sabe, assim, eu acompanho bastante categoria de base, vocês sabem, a quantidade de mulheres, ela aumentou, é verdade, mas ela aumentou de 0 para 1. Onde antes tinha 1, agora tem 2. Quando a gente fala aumentou, parece que aumentou de 1 para 7. Mas não, gente, aumentou de nenhuma para 1. Ou de 1 aumentou para 2. Aí essa segunda não consegue patrocínio para a temporada inteira, porque por conta das dificuldades aí que o Campos acabou de explicar. Eu lembro de entrevista que a Bia deu, inclusive aqui pro Café com Velocidade, que ela falou que foi testar a Fórmula 3 inglesa com a Hightech, se eu não me engano, e a equipe, ela nem olhou para ela, sabe? Tipo assim, essa aqui tá fazendo teste, desconsidera. A Bia falou que no Café com Velocidade, não vou lembrar aí é problema. Aí é problema. Exatamente. Isso é discriminação. Aí é grave. Isso é grave. Mas isso precisa de uma popularização das mulheres, desse número aumentar, para que isso vá diminuindo ao longo dos anos. Eu não estou fazendo uma comparação direta nisso que eu vou falar agora, mas, por exemplo, pilotos asiáticos sofrem, não é comparado com a mulher, não, porque senão a mulher é muito complicada, muito pior, não é uma comparação de sofre o preconceito, sim, de serem batedores, né, de serem Kobayashi. Até a questão algumas pessoas fazem até a brincadeira, que eles não enxergam direito por causa do olho puxado. Isso é grave. Puta preconceito. Absurdo. Eu já falei aqui várias vezes, eu admiro a escola japonesa, eu já falei isso aqui no café 500 vezes. A escola japonesa, ela tem a questão do ataque, do arrojo, do mergulhar para cima. Tudo bem, às vezes muitos erram, mas Kobayashi e Sato são 2 exemplos que conseguiram fazer isso bem. Né? Isso começa a cair quando pilotos japoneses como um todo, enfim, asiáticos, começam a expandir. O Sato vai ser Desculpa, Diogo. O Sato vai ser um fator por causa da vitória em Indianápolis, isso sem dúvida. Sem dúvidas, ele já é um ídolo gigantesco, mas sem dúvida vai continuar. Eu assisto Super Fórmula, quem acompanha aqui da Super Fórmula sabe, o Kamui Kobayashi, meu Deus do céu, passa o Ishiura, que é o atual campeão o campeão do ano passado, né, se não me engano, da Super Fórmula, é tipo, parabéns. Passa o Kobayashi, meu amigo, ele nunca fez um pódio na Super Fórmula. Mas tem uma coisa.
falta todo mundo cair, porque é o cara da Fórmula 1, é o cara do pódio Suzuka 2012, sabe? Tem uma representatividade muito grande. E ele trouxe uma escola muito grande. Eu lembro da Fórmula 3, acho que 2009, que foi quando o Ricardo foi campeão, Fórmula 3 inglesa, a famosa, saudosa Fórmula 3 inglesa, tem uma saudade agora, que você tinha acho que uns 5 japoneses no grid, e andando bem. Existe uma briga histórica entre Sato e Davidson pelo título da Fórmula 3. Justamente. E depois vieram a ser companheiros na Super Aguri, inclusive. Então, assim, não quero comparando uma coisa com a outra, mas tem que ter essa popularização. Tem que deixar de ser nenhuma mulher para ser uma mulher, ou se tem uma mulher, deixar de ser uma para ser 2. Não adianta se ter 2. A Fórmula 3 italiana tem 30 carros, tem uma mulher, gente. Não vai adiantar. Não vai sair. Mas tem que popularizar. Diogo, tem uma coisa que eu acho que a gente tem que estar aberto, a minha cabeça está aberta, eu acho que não vão gostar muito do que eu vou falar. Mas até para trazer o Raposo, ver saber o que ele acha disso, para ele voltar para a discussão, teve um desentendimento aí, mas volta aqui para a discussão. Eu tenho a minha cabeça aberta para o fato de que talvez mulheres e homens não consigam se misturar no automobilismo. Posso estar ofendendo muita gente, não estou dizendo que é regra, estou apenas conjecturando. Se eu nunca vi uma mulher estourar na Fórmula 1, e a maioria dos esportes são separados por causa da questão física, tudo bem, guiar um carro entra numa categoria, talvez pode ser diferente. Mas eu estou apenas colocando, para não ofender ninguém, que eu sou aberto a essa possibilidade. Eu acho que a gente deve considerar, sim, que não haja uma equiparação física, que não seja justo com elas. Porque eu repito, se uma mulher sentar lá e fizer feio, o impacto é muito pior do que não ter tido nenhuma mulher. Então eu tenho pra mim, eu me questiono se realmente dá pra brigar os dois. Eu questiono. Sem dúvida. Eu sei que ideologicamente é um crime, mas eu não me levo por ideologias. Nada, em política, futebol, Fórmula 1, nada. O meu questionamento é técnico. Será que tem mesmo? Será que se a gente perguntar isso é tão ofensivo? Bárbara, que é mulher, pode discordar de mim, por favor. Será que é tão ofensivo simplesmente questionar o fato de que pode ser que não dê pressão? Não estou falando para desistir. Repito, o trabalho tem que ser feito, tem que começar já. Mas será que mesmo com o trabalho nunca vai existir uma diferença? É uma pergunta. O ponto essencial é perguntar e questionar. Não pode, por exemplo, aí eu defendi a Carmen Jordá nesse ponto, tenho que criticar ela. Quando ela falou que, há um tempo atrás ela realmente falou, eu não só li como o Fábio Campos falou, eu vi o vídeo da entrevista, que ela falou, mas as mulheres estão um nível um pouco abaixo, então deveria existir uma Fórmula 1 só de mulheres. Até pode ser que precise ter, mas ela não pode chegar e falar. Ela também vou te falar aí. Ela não pode chegar e falar. Ela precisa. Ela já é um personagem, né? Exatamente, foi isso que eu falei do outro lado. Ela precisa estudar. Por exemplo, se ela fala, gente, olha, eu já testei um Fórmula 1 e eu já testei um Fórmula E. E eu acho que o Fórmula 1 pra mulher fisicamente não dá. É uma opinião dela. Se ela disser isso, eu falo, pô, ok, beleza, essa é a opinião dela. Vamos olhar, vamos analisar outras mulheres. Exatamente. Vamos pesquisar outras mulheres. Sim. Agora, tem que saber, o atletismo é uma coisa maravilhosa. E tem uma separação clara ali. Ninguém tá abaixo ou acima, é só uma separação. Eu entendi seu ponto. Mas é porque assim, tem que ser vôlei. Tem o vôlei, tem o basquete. O vôlei é o exemplo principal. O vôlei é muito mais legal de assistir mulheres jogando. Muito, eu acho, pelo menos. É claro que é pessoal. Eu acho muito mais bacana, muito mais bonito, muito mais estético, muito mais. O jogo é mais gostoso de ver, não só a parte estética, o desenrolar do jogo. Basquete, já acho que não. Basquete, já acho que os homens são imbatíveis na questão plástica também, estética. Então com ideologia, você vai falar o quê? Todas as mulheres são boas em todos os esportes, meu Deus, não podemos gostar mais de um esporte masculino. Gente, vamos tentar olhar o ouvinte do café, vamos tentar olhar para a questão de uma maneira um pouco mais factual, pragmática. Vamos tentar discordar ou concordar ou não, faz parte do jogo. Bárbara Franzin, quer colocar alguma coisa? Não, tava só lembrando aqui também de recentes discussões sobre vôlei envolvendo homens, mulheres, transgêneros, etc. Então eu dei uma risadinha ali, mas não foi nada contra o que você falou, Campos. Foi só essa lembrança mesmo que me veio, mas... Não. Você xingar a gente agora? Eu fiquei na esperança de você xingar a gente. Vocês não sabem nada, vocês não sei o quê. Você achei que fiquei na esperança de você xingar a gente agora. Não, eu não vou xingar porque eu acho que vocês colocaram a opinião de maneira bem respeitosa. Mas eu tenho essa esperança ainda, Campos, de talvez ver, sim, todo mundo misturado. Sim, seria muito legal. Tem que se trabalhar nesse sentido, até se provar o contrário, né, Bárbara? Então, exatamente isso. Mas eu fico feliz que a gente conseguiu aqui ter exatamente isso. O debate
trocar ideias, conversar, sem ser só o que a gente vê nas redes sociais, né? Aquele ataque, aquelas coisas de exatamente, você discorda, eu não vou olhar na sua cara, te odeio, até nunca mais. Então acho que até pode ficar de exemplo essa discussão e dá tempo do pessoal participar também, né? De ouvir, refletir também e mandar comentário pra gente. Verdade. Aliás, falando nesse sentido, Thiago Raposo, quer comentar alguma coisa a respeito? Olha pra minha cara, por favor. Acho que Thiago Raposo não quer mais comentar nada nesse programa. Bom, então é isso, gente. Acho que vamos encerrar por aqui o podcast. Eu agradeço demais a participação do Diogo Gomes, da Bárbara Franzin, do Thiago Raposo, do Fábio Campos. Posso falar no meu Twitter? Fábio Campos, duas 3 meses coisas. que eu não falo, assim. Uma coisa, você ainda vai falar no programa que vem sobre botas, tá? Que você acabou deixando pra lá. É verdade. Você esqueceu. Não, esqueci, vai falar no programa que vem. Eu esqueci, mas a pauta do programa foi toda para um lado que a gente acabou estourando aqui o horário. Mas semana que vem, não tenha dúvida que eu falo sobre isso. E quem quiser seguir no Twitter, @CampusFB, @Café Velocidade. Isso todo mundo já sabe, todo mundo já segue, tem lá milhões de ouvintes. E @CampusFB, quem quiser seguir esse humilde twitteiro. Exatamente, Fábio Campos. Então, tá aí o Twitter do Fábio Campos. Você pode seguir a todos nós no Twitter. Todos têm Twitter, tem... Nem todos têm Facebook, eu ia falar, mas nem todos têm Facebook, Instagram, enfim. Estamos nas redes sociais, mas principalmente entrem no www.cafécomvelocidade.com.br, que do Café com Velocidade está tudo lá. Bom, é isso, gente. Ficamos por aqui e até uma próxima com o Café com Velocidade. Até mais. Tchau!